Olá, muito bom dia. Está começando o primeiro entrevista do ano e neste ano o programa assume um formato diferente ao vivo para facilitar a interação de vocês em uma parceria entre o Vale e SP Rio. E para estrear o quadro em 2019, nós recebemos o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, desde já eu agradeço a sua disponibilidade e atenção em estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, estreando então um novo formato e o primeiro programa do ano. Prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre a cidade. Bom, e quem me acompanha na mesa é o jornalista José Guilherme, que eu também agradeço a sua disponibilidade. Obrigado, Thaís. Lembrando que você que nos assiste pode enviar sugestões de perguntas para o prefeito por meio dessa transmissão, tanto na página de Ovale quanto na página de SP Rio. José Guilherme, poderia fazer as honras da casa, começar a entrevista? Então, eu começaria o seguinte, 2019 começa com o caixa organizado, né, tudo arrumado, pelo menos é o que o secretário da Finanças nos disse aqui, recentemente. Eu pergunto, como foi arrumar a casa nesses últimos 2 anos e o que a gente pode esperar de 2019? Olha, Zé, realmente foram 2 anos onde nós arrumamos a casa em vários sentidos e também no sentido financeiro. Claro que ao trabalhar com recursos públicos, a gente tem que ter muita responsabilidade de como aplica. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem total domínio sobre as contas públicas, sobre os recursos que a gente pode investir, custeio, RH da cidade. Nós assumimos, e vale lembrar, aproveitando, né, essa oportunidade, com 306 milhões de reais em dívidas, que mais de 500 fornecedores que não recebiam atraso de conta de água, de conta de luz. Uma cidade do porte de São José dos Campos não merecia ter esse tipo de retorno em relação à administração do dinheiro público. Isso foi constatado pelo Tribunal de Contas e logo no primeiro ano nós fizemos uma grande renegociação dessas dívidas, pagamos todas as dívidas. Hoje a cidade está totalmente saudável, não paga, eu costumo dizer e brincar que a gente não paga nada nem um dia antes e nem um dia depois, rigorosamente dia. E quem é empresário, comerciante, sabe, Thaís, que quando a gente paga em dia, a gente compra mais barato. Por isso a gente consegue economizar ainda mais. É um ciclo virtuoso. Portanto, hoje, sim, a gente tem as contas em dias, nós conseguimos grandes economias e a gente vê uma pauta, na verdade, hoje, dos governos estaduais, do próprio governo federal, de redução de ministérios ou de secretarias, o que a gente já fez há 2 anos atrás. Cortou cargos comissionados, diminuímos o número de secretarias, tudo isso permitiu a gente ter uma administração mais enxuta e ter uma condição bem diferente, por isso que a cidade vê investimentos por todas as regiões da cidade, porque a gente conseguiu, de fato, agora estabelecer, fazer com que o Caixa agora esteja sob todo o nosso controle e domínio e muitos investimentos para um orçamento agora de 3 bilhões, contando também outros recursos que são os juros do Instituto, o que nos permite ter uma projeção muito otimista em relação ao ano de 2019. E com esse dinheiro todo, o que a Prefeitura planeja para esse 2019? Olha, primeiro importante também a oportunidade da gente contar um pouco como se utiliza, como se investe esse dinheiro. 25% desses recursos, portanto, por volta aí, nós estamos falando de 650 milhões de reais, são aplicados na educação. Obrigatoriamente devem ser aplicados na educação. A gente aplica até um pouco mais. 30%, ou seja, o maior investimento é aplicado na saúde. Somente nos últimos 2 anos, nós investimos na saúde 1,3 bilhões de reais. Podemos investir cada vez melhor e é isso que a gente pretende fazer agora ao longo de 2019. O orçamento para 2019 da saúde é de 710 milhões de reais. O maior orçamento previsto para toda a prefeitura. Portanto, se você somar já educação e saúde, que são as prioridades da nossa gestão, nós já estamos falando de 55% dos recursos aplicados. Então, essas, sem dúvida, são as prioridades e é assim que a gente trabalha efetivamente, investindo primeiro em educação e saúde e depois nós temos as outras pastas, obras, a gente tem a realização de muitas obras em andamento e nós vamos ter a oportunidade de entregar essas obras ao longo de 2019. Via Cambuí, agora Ponte Estaiada, 2 importantes obras para a cidade, em conjunto com a rotatória do gás, com a via que vai ligar a região norte da cidade, a via Jaguari, também lá na região sul da cidade, Salinas, Bosque, enfim, uma série de obras importantes para a cidade. A gente tem a notícia de ontem de que o MP pediu à Justiça para barrar a obra do Arco da Inovação, com uma série de alegações.
O senhor tem conhecimento disso, né? Sim, sim. Se eu não me engano, a quinta ou sexta tentativa de barrar a obra do arco da ponte estaiada do Arco da Inovação. A gente vê com muita tranquilidade, até porque os argumentos utilizados, apesar de não ter sido notificado judicialmente, né, chegou às minhas mãos até os argumentos utilizados. E, na verdade, os argumentos são os mesmos das outras ações que a Prefeitura já se defendeu, já colocou. Isso já foi objeto do Ministério Público. Transporte individual e não coletivo. Exatamente. É uma afirmação bastante estranha, mas a gente entende, esse é o papel da promotoria, do Ministério Público, então bastante tranquilo, porque a gente sabe que ali vai beneficiar, são mais de 60 mil usuários do transporte coletivo, 180 mil veículos, muitos pedestres, então a gente está bastante tranquilo que esse tipo de apontamento vai ser facilmente demonstrado. Esse é o papel do Ministério Público, muita gente não entende muito bem qual é o papel, mas é isso, o próprio Ministério Público já tinha analisado esse mesmo tema sobre o ponto de vista ambiental e não abriu nenhum tipo de investigação. Agora a Justiça vai determinar, e assim como outros momentos que a Justiça já analisou a obra da ponte, eu tenho certeza que tudo vai fluir normalmente. O que é uma pena é que gasta-se recursos públicos. O meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de você que está assistindo. Porque o Ministério Público fez uma peça lá, tem 400 páginas, gastou o meu dinheiro para apurar essa situação e vai gastar ainda mais, porque nós temos as horas dos nossos técnicos, dos nossos advogados, assim como as outras 5 ou 6 ações que nós já respondemos em relação à ponte estaiada. Mas eu tenho certeza que no final vai se comprovar de que é a solução mais adequada para aquela região. E o senhor acabou de mencionar que a saúde é uma área prioritária da gestão. A gente gostaria de saber qual o impacto que o senhor acredita que a mudança no comando da pasta pode ter agora nesse ano de 2019 e também se a questão das especialidades continua sendo o maior desafio da área. Sem dúvida. A gente trabalhou a saúde nos longos de 2 anos também por prioridade, né? Uma gestão e sempre baseado no nosso plano de gestão. Eu poderia dizer assim, sem medo de errar, que mais de 75% do nosso plano de gestão já foi cumprido em apenas 2 anos. Mas a gente tem 2 anos pela frente, já fizemos muitas coisas que não estavam sequer previstas no nosso plano de governo. E é assim mesmo, né? Essa é a ideia. Surgem necessidades e oportunidades que a gente não pode deixar passar. Então, em relação à saúde, a troca da pasta com a saída do Dr. Uruta, a entrada do Dr. Danilo, ele tem um outro perfil, já cuidou da pasta, ele vai continuar comandando a pasta com o objetivo de atender as demandas do nosso plano de gestão. Com as UBSs Resolve, nós já também na área do bem-estar animal, uma área que a gente evoluiu muito com os Pet Feliz, que é o programa permanente de castração e chipagem, e agora com a apreensão, transporte e apreensão de animais soltos de grande porte, também do bem-estar, a nova gestão no Clínica Sul, na UPA do Alto da Ponte, trocamos a gestão nesses 2 locais. Como é que está a reestruturação das unidades básicas, né? Então, que era uma ideia isso que vocês têm desenvolvido, né? A UBS Resolve. Nós já estamos com 20 unidades transformadas em UBS Resolve e todos os meses a gente entrega uma nova unidade. Então, ao longo desse ano serão no mínimo 12 novas unidades de UBS Resolve. Temos novidades na região leste. A gente tem uma UBS do campus de São José, que ao longo desses 2 anos se mostrou que ela tem uma lotação acima da média e nós vamos fazer com ela o que nós fizemos com o Putim, apesar de não estar previsto. A UBS do Putim também tinha esse problema com a vinda do conjunto habitacional do Pinheirinho dos Palmares e nós fizemos uma unidade avançada no bairro do Pernambucano, atendendo o Pinheirinho, o Adriana, o EMA. Então nós tiramos parte daquele público que utilizava a UBS do Campo São José nessa unidade avançada. Nós vamos fazer a mesma coisa, aliás, no Putim, nós vamos fazer a mesma coisa com o Campo São José, ali próximo da estrada do Cajuru, dos conjuntos habitacionais que foram construídos sem infraestrutura, não tinha nem iluminação. Nós iluminamos aqueles conjuntos habitacionais. Agora vamos trazer um CRA, que é um Centro de Referência da Assistência Social, um CRAS, também ali para o Mariana, que é ao lado daqueles conjuntos do Cajuru, e a nova unidade avançada da UBS do Campo São José, que estará ali na estrada do Cajuru, mais próximo desses conjuntos. Aí o que a gente vai fazer com isso? Vai diminuir o fluxo de atendimentos no Campo São José, dando um melhor atendimento tanto para quem frequenta o Campo São José, agora para quem vai estar mais perto. Então, a gente vai dividir essa unidade, praticamente 2/3 ficam no Campo São José e 1/3 passa a atuar nessa nova unidade. As UBS Resolve têm dado resposta, mas como a Thaís falou, as especialidades, Thaís, de fato ainda é o nosso grande desafio. Com o aumento do número de consultas nas UBS, veja bem, em 2018 nós aumentamos 25% o número de consultas nas UBS. E elas normalmente seguem para encaminhamentos também com especialistas. E a gente não conseguiu a tempo ter a mesma demanda de especialistas. Agora, nosso foco principal, o doutor Danilo está focado em oferecer maior demanda. Por isso que a gente criou, no finalzinho do ano passado, o Resolve Mais Consultas e Exames, que é um programa
que já está atuando, mas que a gente vai ampliar agora ao longo de 2019. É o grande desafio agora para a gente, as especialidades. Nas redes básicas de saúde, se evoluiu muito. Nas nossas UPAs, sempre existem problemas de pico de atendimento, é bom lembrar. Vou dizer, por exemplo, um dia que é complexo, é nas segundas-feiras de manhã, né? A gente tem lá muita gente que busca as unidades de saúde, às vezes porque exagerou um pouquinho no final de semana, outras porque, como exagerou, quer um atestado médico para o seu trabalho. Né? Eu costumo dizer que segunda-feira é o dia mais cheio e sexta-tarde, ao contrário, é o dia mais vazio para você visitar. Todo mundo vai para balada. Aí deixa de ficar doente, vamos dizer assim. Né? Dia de Jogo do Brasil também a gente sofreu isso, mas a gente já sabe, a gente tenta reforçar a equipe, mas as UPAs também, sempre vai existir um dia ou outro que a gente pode pontualmente ter um problema, mas a gestão das UPAs está sendo feita com muito cuidado para a gente oferecer o melhor atendimento. O senhor mencionou a unidade do Campus São José. A Jussiele Almeida entrou em contato aqui com a gente pelo Facebook. Ela falou exatamente isso. Quando a UBS resolve do Campus São José, realmente vai resolver. Tem alguma previsão que a gente possa dar para ela? Tem a previsão. A gente acabou de fechar o contrato de aluguel dessa nova unidade. Vai ser uma unidade muito bem localizada. Podemos não só para ela, mas para a região toda que é atendida na unidade do Campus São José. Isso vai permitir que a gente, então, tenha esse atendimento. Mas vale lembrar, viu, Jussiele, né? Isso. Que se ela, por exemplo, teve uma requisição de coleta de sangue na UBS, ela já faz lá no Campus São José. Ela não precisa mais andar quilômetros ou pegar 2 ou 3 conduções ou uma condução para ir coletar o sangue como ela já fazia antigamente, porque a UBS já é uma UBS Resolve. Mas, como a gente ampliou o número de serviços, acabou fazendo com que a gente gaste mais tempo para atender as pessoas e a fila fique um pouco maior. Por isso que nós estamos criando essa nova unidade. Então, a UBS Resolve já atende desta forma. Então, a sala da gerente já é próxima da recepção. Agora, ela precisa ter menos gente para ser atendida, para a gente poder dar mais qualidade no atendimento. E é isso que a gente vai fazer agora com a nova posto avançado na unidade, que a gente vai chamar, provavelmente, de posto avançado ali do Cajuru, que é onde vai ser essa nova unidade. Para quem é da região, é onde funciona hoje aquela academia. Tem uma academia instalada num próprio comercial, num prédio comercial, que está com toda a documentação, e a nova unidade avançada vai ali para a região. Então, em primeira mão, a gente já define, inclusive, o local aqui para vocês. Pegando o gancho a questão do fluxo, né? Muita gente precisando de atendimento, o senhor disse que faria uma varredura na fila da saúde, né? Com o apoio do INSS. Perfeito. Não, na verdade, priorizar o atendimento para a população joseense, não é isso? Isso. Na verdade, assim, não é na fila, mas nos cartões. São José tem um cartão que é o CRA. Quem usa a rede básica sabe do que eu estou falando. É um cartão de identificação do usuário da rede básica. Hoje que nós temos 700 mil habitantes em São José dos Campos, metade dos habitantes tem plano de saúde, o que daria 350 mil habitantes utilizando a nossa rede do SUS. Muito bem. Nós temos 1.100.000 cartões do SUS, do CRA, na cidade. O que parece bastante estranho num primeiro momento. E é verdade, a gente sabe que na prática isso de fato acontece. Muita gente vem de fora utilizar os atendimentos aqui. É claro que numa situação de emergência a gente não pode negar atendimento a ninguém, mas numa rede básica, num consulta com especialista, a gente não pode abrir mão de um atendimento de qualidade para quem é de São José para atender alguém de fora. Então todo mundo conhece alguém que tem algum parente que vem do sul de Minas se tratar aqui, e a gente tem que tomar esse cuidado e de fato fazer uma varredura nesses cartões. A ideia de fazer junto com o INSS é aproveitar o endereço da pessoa através do INSS. Então, isso está bastante avançado, nós já tivemos uma minuta do convênio, houve a mudança agora do governo federal, nós não conseguimos fazer isso até o dia 31, mas a nova equipe já está ciente dessa negociação que estava bastante avançada, nova equipe que assumiu a DataPrev, que é a empresa de informática que cuida desse cadastro do INSS, e o próprio INSS. Nós vamos continuar com essa negociação, porque nós queremos ser pioneira nisso, de cruzar as informações do INSS com o cadastro da prefeitura, e aqueles que de fato não forem de São José não terão, então, a possibilidade de atendimento em especialistas ou UBS. Já em emergência, a gente, até pela questão do SUS, deve atender, além de ser obrigado até a atender, se a pessoa chega numa emergência no hospital municipal, por exemplo. A Verônica Cristina Oliveira também entrou em contato aqui com a gente. Ela questionou se há a possibilidade da parceria que existe entre a prefeitura e o Hospital Antoninho retornar. Olha, Verônica, excelente pergunta para eu poder esclarecer. Na verdade, não partiu da prefeitura
a questão de não mais prestar serviço no Antoninho da Rocha Mármore. Eu claramente via o Antoninho da Rocha Mármore como um grande parceiro até para o Hospital da Mulher. Eu aqui não tenho problema algum de dizer aquilo ou de voltar a falar aquilo que eu disse. Mas, infelizmente, a administração do Antoninho resolveu não atender mais o SUS. Ela virou as costas para a população do SUS da cidade, porque ela resolveu agora vender os seus serviços para iniciativa privada. O hospital é da entidade, eles fazem o que quiser com o hospital. O que eles não podem é continuar recebendo verba pública. Isso nós vamos fiscalizar. O Hospital Antoninho não pode receber mais recursos de emenda, ele não pode mais receber até recursos que já estavam programados para ir para o Antoninho. Porque agora ele é um hospital como um hospital particular, ele como tinha um hospital isenção, privado. Ou não? Tinha, não, ela recebia, ela tem. Isso, a isenção é uma fiscalização federal, né? Porque é para ver se ela atende SUS ou não. Então, isso é uma questão federal que deve fiscalizar também, normal, assim como fiscaliza a Santa Casa, outros hospitais que atendem pelo SUS. No caso do Antoninho, a entidade resolveu deixar de atender o SUS, porque eles acharam que não dá mais lucro para eles, ou sustentabilidade, vamos dizer assim, para que eles possam atender. A gente viu com muita tristeza essa saída do Antoninho da rede pública de saúde do município. De uma certa forma, conviveu com a rede pública ao longo de todos esses anos. Inclusive, tem equipamentos comprados, que estão dentro do Antoninho, comprados com recursos públicos. E também é o Ministério da Saúde que tem que ver o que deve fazer. Né? Tem grandes equipamentos, tomógrafos, etc. Então, eu não sei, sinceramente, como isso vai se dar nos próximos passos, mas foi uma opção da gestão do Antoninho. Eles nos avisaram com antecedência, isso nos permitiu preparar o Hospital Municipal para atender esses pacientes. O Hospital Municipal aproveitou essa oportunidade e conseguiu construir um centro obstétrico muito mais moderno para atender agora. Já, também é importante dizer, o hospital já fazia 350 partos todos os meses, inclusive os de alto risco. O Antoninho fazia por volta de 120 partos. Então, agora o Hospital Municipal é que vai fazer, que já está fazendo por volta de 500 partos. O retorno que eu tenho tido das pessoas atendidas no Hospital Municipal, mesmo nessa transição, tem sido muito positivo o retorno dos pacientes, tratados com muito carinho. Isso deixa a gente contente de saber que o Hospital Municipal atendeu a demanda e, mais do que isso, ele aproveitou a oportunidade para consertar alguns problemas que tinha no centro obstétrico. E até o final de janeiro, ele termina toda a readequação do espaço para dar mais qualidade ainda para os atendimentos. Então, qual é o nome dela? Acho que é Josiele, não é isso? Não, Josiele era outra, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade. Espero que tenha ficado claro que, do parte da Prefeitura, a hora, quando o Antoninho quiser atender pelo SUS, tá? Vale lembrar que a gente não pagava a tabela do SUS, a gente pagava mais do que a tabela do SUS para o Antoninho, assim como paga para o Pio 12 também mais do que a tabela do SUS. Essa foi a negociação que a gente fez. Se eu não me engano, era 2 vezes ou 2 vezes e meia a tabela do SUS no Antoninho. Eles optaram por não atender mais aqueles que precisam de atendimento através do SUS. O direito é deles, o hospital pertence a eles. Vamos mudar um pouquinho de tema, falar de mobilidade. Antes, eu queria ver se a gente poderia ver uma charge sobre mobilidade. Brilhante a charge. A charge do Jean. Eu já assisti, já tive a oportunidade de receber no meu WhatsApp. Está viralizando a charge. Deu certo o projeto das bicicletas, né, prefeito? Tem dado certo, sim, mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho do Jean, né? A sensibilidade dele ao criar essa charge. Muita gente olha a charge, vê o desenho, mas a sensibilidade, quando ele põe aquele coraçãozinho, né? E o que tem mudado, na verdade, mais do que o compartilhamento, é despertar para essa cultura de compartilhar espaços, né? As bicicletas compartilhadas têm chamado muita atenção, inclusive daqueles que não utilizam bicicleta. E isso traz para a cidade, né, um ambiente propício de dizer que todas as opções de mobilidade são importantes. Não é nem o ciclista que é mais importante que o veículo, nem o veículo que é mais importante do que o ônibus, o transporte coletivo. Todos têm que trabalhar em harmonia.
Por isso gostei bastante e foi isso que ele me passou nessa charge, colocando o coraçãozinho para abrir o sinal verde ali e fazendo com que os ciclistas, os carros, todos possam conviver em harmonia. O compartilhamento é muito mais do que só físico. De fato, esse compartilhamento uma cultura, né? da cultura, de várias opções de mobilidade. Daqui a pouco chega mais uma, que são os patinetes, né? E as 500 bikes, de fato, tem sido um grande sucesso. Aí, aproveitando a oportunidade, né, Thaís, Zé, para lembrar a população, não existe recursos públicos investidos. As empresas privadas que se habilitaram para... E a gente fica triste, ainda assim, quando vê também uma notícia de uma bike que foi depredada ou algo assim, apesar de não ser da prefeitura, ser da empresa prestadora de serviço, a gente lamenta muito, porque é justamente o contrário daquela cultura que a gente está falando ali, né? Compartilhar é aquela cultura de você querer deixar a bike arrumadinha para o próximo que vai usar poder ter também a mesma experiência que você teve, né? Então tem um grande sucesso e a gente está muito feliz, lembrando que não houve investimentos de recursos públicos, mas tem um grande retorno para a população com essa mudança, esse marco legal que a gente criou na cidade, que permitiu a implantação das bikes. E em relação às ciclovias, porque está ligado a esse projeto todo, né? Isso mesmo. Como que vocês estão pensando na ampliação desse modal de mobilidade? Então, nos 2 anos foram 17 quilômetros a mais de ciclovias. E a gente, eu preciso deixar claro o seguinte, que a gente evita ao máximo as ciclofaixas. A gente só faz aonde realmente não der. Isso, na minha opinião, também é um erro grande da gestão anterior, trocar a segurança da ciclovia por ciclofaixa só para ganhar quilômetros. Eu fiz X, Y, Z. Isso não é importante. Outra coisa que é muito importante é a gente fazer trechos de ciclovia interligando as ciclovias já existentes. Pois isso a gente de vez em quando recebe críticas de que falta muito ainda a interligação das ciclovias. E está corretíssimo, e por isso que a gente está investindo nas interligações de ciclovias, que é importante, que é mais importante. Mas, não obstante de tudo isso, nós vamos ter um grande crescimento, já que a gente tem uma construção de uma grande ciclovia que vai interligar a região central, região oeste da cidade com a região sul. Ela já está em licitação, essa ciclovia já foi publicada a licitação. Essa aí, que região que é? Que vai passar, começa ali perto do Termas do Vale. Né? Tá. O Termas do Vale já tem a chegada das ciclovias da região central e das ciclovias da região oeste. Mas ele não tinha uma interligação com a região sul. Tem 2 passagens ali, duas pontes ou passarelas, uma sobre o Rio Senhorinha, outra sobre o anel viário ali perto do Oba Supermercados, para atravessar, para chegar do outro lado, para tem mais uma passarela já existente para você chegar ali na Andrômeda. Então ela vai ligar toda a região sul à região central, porque dali você pode seguir para a região central ou para a região oeste da cidade. Além disso, a ciclovia que vai ligar a região sudeste com a região leste, que é a ciclovia da Via Cambuí, a maior ciclovia de São José dos Campos, vai ter por volta de 10 quilômetros, interligando São Judas, o Putim, com a região leste, ali na Vila Industrial, que é a chegada dessa ciclovia. E essa daí está sendo construída no mesmo ritmo da avenida. Via Cambuí. 50% da Via Cambuí já tá entregue e ao longo deste ano nós devemos entregar até o final do ano toda a obra que também vai ser entregue. Então tem muitas ciclovias em construção, outras já agregadas às vias que estão sendo construídas, como essa. Construímos também, lembrando, a passagem de ciclovia na Maria Peregrina, uma importante obra de mobilidade, que nós já liberamos para o trânsito, apesar de não ter entregue a obra ainda. A obra está ainda em seus ajustes finais, mas ela já foi liberada para o trânsito. É uma grande diferença que eu faço entre entregar, lembrando que a gente também não fica fazendo cerimônia, fogos de artifício, a gente entrega e deixa a turma usar, né? Eu sou contra. Tem um outro detalhe que vocês podem reparar, minha gestão não tem logomarca. A logomarca é o brasão do município. Isso é um desperdício gigante de recursos. Fica inventando logomarca, troca papel timbrado, troca cartão da prefeitura, placas pela cidade, quando, na verdade, o que a gente deve defender é a bandeira e é o brasão do município, e é assim que a administração se pauta. Então, quem olhar vai ver o brasão escrito Prefeitura de São José dos Campos. A gente toma esses cuidados para mostrar o nosso jeito, que a gente chama do jeito certo de fazer política e fazer gestão. Bom, e neste ano o governo também deve tentar andar um pouquinho com a lei de zoneamento, certo? Nós gostaríamos de saber se o senhor pode abordar um pouco da importância dessa lei para o município e também o que deve ser feito em relação a ela agora em 2019. Thaís, obrigado também pela oportunidade. Uma grande oportunidade de a gente fazer um rápido
um rápido resumo do que aconteceu nos 2 anos. A cidade estava travada por conta de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade da antiga lei de zoneamento, que ao longo dos 4 anos da gestão anterior não conseguiu resolver. Nós, no primeiro semestre, conseguimos resolver a questão da ação direta de inconstitucionalidade que travava regiões da cidade para construção. Resolvemos a primeira etapa. Segunda, plano diretor, tomando cuidado para ser um plano diretor que conversasse com a população. Um plano diretor diferente de todos os outros planos diretores já feitos na nossa cidade. Um plano diretor que já avança, inclusive, em questões delicadas já de zoneamento, com o nosso macrozoneamento da cidade. Polos de indução de desenvolvimento já previstos dentro do plano diretor. E agora a lei de zoneamento, que nós vamos fazer. Nós não vamos. Então, até julho, fica aqui também, publicamente, é a primeira vez que eu dou uma data precisa. Até julho nós encaminharemos a lei de zoneamento para a Câmara Municipal e vamos fazer toda a discussão até julho da lei de zoneamento. A equipe já começou a trabalhar, provavelmente até o final deste mês já teremos a primeira reunião junto com o CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é quem, junto com o Poder Executivo, vai ajudar a tomar as decisões em relação ao cronograma da lei de zoneamento, não a lei em si, mas a forma que ela vai discutir com a população. E a gente tem alguns temas delicados que serão encarados e discutidos, né? Na lei de zoneamento, para que São José tenha uma lei moderna, uma lei que traga desenvolvimento para a cidade, mas preservando a qualidade de vida. Prefeito, a cidade vai crescer? Ela precisa crescer, na sua opinião? Olha, existe um conceito moderno de crescimento. É o contrário. O que a gente não pode deixar é a cidade se espalhar. A cidade tem que se concentrar. Quando você concentra a cidade, claro, de forma adequada, você consegue desenvolver comércio, desenvolver os serviços. O que a gente não pode é ter conjuntos residenciais sendo construídos lá no limite da cidade. A prefeitura tem que levar tudo para lá, né? Exatamente. E aí, na sequência, a gente tem que levar tudo para lá. Vou dar um exemplo. Nós temos, é importante que construímos os conjuntos habitacionais lá do Pinheirinho, dando oportunidade de moradia para 1.500 famílias. Só que ele está muito distante. Aí o que aconteceu? Eu construí uma escola de ensino fundamental, aliás, construí uma creche que já foi entregue, construí uma escola de ensino fundamental que será entregue até março desse ano, 10 milhões na escola, 10 milhões na creche, um posto de saúde avançado, que eu acabei de dizer, e um centro de referência de assistência social. Tive que levar tudo isso para lá. Só nisso foram mais de 40 milhões de reais de investimento. O plano diretor hoje prevê essa concentração. Prevê uma cidade mais concentrada, mas preservando a qualidade de vida. A gente vê exemplos em algumas regiões da cidade, onde a cidade fica mais viva quando ela tem as residências, o uso misto, residencial, o uso comercial, prestação de serviço, todos convivendo no mesmo ambiente. Bom, e para isso tem que arrumar também o que já tem, né? Tanto o Leonardo quanto a Loinda estão perguntando aqui sobre a erosão na margem do Rio Senhorinha. O que está sendo feito no local? Qual erosão especificamente? Ali perto da Guadalupe, ali no córrego Senhorinha. Eles disseram que tem uma erosão no local, que se a prefeitura está fazendo alguma coisa a respeito. Olha, todas as erosões... Senhorinha não é a primeira, tá? A gente já tratou algumas erosões ao longo do Senhorinha. Tratamos algumas erosões que acabaram se transformando em obras até de vulto. Com certeza, essa erosão que deve ser fruto das últimas chuvas. O que a gente sabe é que agora houve o rompimento ali de uma abertura de um grande buraco no Jardim Colonial, né, Imperial Colonial ali, e as equipes da prefeitura hoje já estavam lá, nosso secretário de obras, junto com a Sabesp, determinando. Na questão do Senhorinha, provavelmente a equipe também. Nenhuma erosão pode permanecer da forma que está, porque ela pode se transformar numa grande vossoroca e acabar prejudicando não só o rio, mas engolindo também as vias anexas. A prefeitura consegue atender com prontidão a esses pedidos da população? Quer dizer, de uma reclamação até a solução, tem havido... É interessante, Zé, que você coloca, Thaís. Programas como esse, onde a gente tem a oportunidade de interagir com o cidadão, ajudam a cidade, as redes sociais ajudam. Hoje eu estava no Jardim São José, já estava também ali próximo ao Frei Galvão, andei no Santo Inês, andei em toda a região, encontro as pessoas, converso com as pessoas. Então, todas são formas da gente captar informações daquilo que a gente pode e deve melhorar na cidade. Essa informação, por exemplo, dessa erosão do Senhorinha, eu, particularmente, não tinha ainda essa informação. Provavelmente a equipe da Secretaria de Obras já
já têm essa informação ou não, senão eles podem dar um local melhor especificamente do que onde está apontando essa erosão, se quiser até pode mandar foto, porque isso tudo ajuda através do 156, os nossos canais também da Prefeitura, a gente tem 156 agora no aplicativo, você pode tirar foto, fazer vídeo, tudo isso ajuda com que a gente possa prestar melhores serviços. Existem demandas urgentes, né? Existem demandas de sugestões. Eu gostaria que colocasse uma lombofaixa aqui na frente da minha casa, porque eu quero atravessar aqui com mais segurança. Aí uma equipe vai lá, vê se aquilo, do ponto de vista técnico, deve ou não ser atendido, né? Eu gostaria que botasse um semáforo aqui na esquina do meu comércio. Aí a equipe dá. Então, existem demandas urgentes, que obviamente devem ser atendidas de imediato, e as demandas que devem ser estudadas, mas todas elas são devidamente registradas no 156 e a gente acompanha toda a gestão das demandas através do 156. Bom, e dois temas bastante abordados aqui também pelos leitores são em relação a duas grandes promessas, a Arena Esportiva e também sobre o BRT. Essas promessas devem ficar na estaca zero ou tem novidades sobre elas? O que o senhor poderia abordar? Olha, vamos primeiro falar sobre a Arena Esportiva, né? Eu sempre disse que o importante é viabilizar recursos para que a gente consiga retomar essa obra que está abandonada. A pior obra, Zé, Thaís e vocês que nos ouvem, é a obra parada. Eu não parei absolutamente nenhuma obra na gestão anterior. Aquelas que eu tinha dúvida sobre a lisura ao longo do processo, nós fizemos um levantamento, uma auditoria, e muitas delas ainda estão em análise da auditoria, até mesmo em algumas questões judiciais, como o Antipó, a própria Arena. A Arena não necessariamente, mas o Teatrão, né? Lembrando que nós estamos em construção, o Teatrão, continuamos a obra do Teatrão. Então, a pior obra é a obra parada. Só que a Arena é uma obra que necessita de aproximadamente 50 milhões de reais para sua retomada. Nós precisamos viabilizar recursos para que isso aconteça. Estamos trabalhando duro para, quem sabe, poder dar uma boa notícia ao longo desse ano para o cidadão de São José em relação à Arena. Esse foi um compromisso meu de campanha e que eu não vou sossegar enquanto não trabalhar arduamente para viabilizar esses recursos. Portanto, eu ainda não os viabilizei, mas quem sabe ao longo desse ano, talvez desse semestre, a gente já tenha novidades em relação à Arena Municipal. Me deixa muito chateado ver uma obra daquele porte que poderia trazer muitos benefícios, não só para os esportes, mas para as outras, já que ela é uma arena para multi-utilizações, né? E para a região ali do Jardim das Indústrias, né? Trazer também benefícios. Então, eu estou trabalhando junto com o Melo, junto com a equipe da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, para a gente viabilizar esses recursos. Já em relação ao BRT, nós estamos terminando as análises em relação aos projetos. Nós temos 800 milhões de reais com a Caixa, um recurso que nunca só seria utilizado se fosse fazer obra superfaturada, coisa que a gente não faz. Portanto, provavelmente parte desse recurso, ou até mesmo todos esses recursos, serão devolvidos à Caixa Econômica Federal, porque são recursos que hoje já a sua linha de crédito já não compensa como compensava, e o programa do BRT impõe uma série de restrições. A gente tem vários BRTs que foram construídos com esse programa e que não foram construídos, na verdade. Foram prometidos e parados no meio. A gente tem o BRT do Rio, que tem parte dele parada, Mato Grosso, várias cidades que, lamentavelmente, não conseguiram avançar da forma que deveriam em relação ao BRT. Eu, desde a minha época de campanha, disse que eu acredito num VLT para ligar as cidades e também nas minhas entrevistas sempre disse que, se for optar por algo hoje, teríamos que optar por um VLP. Nossa, Feliz, o que é isso agora? VLP. É o veículo leve sobre pneus, né? É um veículo não poluente, o BRT não prevê isso, um veículo ou a bateria, né? Um veículo que, se possível, sem até as catenárias, sem os fios atravessando, um veículo não poluente, onde a gente pudesse ampliar esse modal e sobre pneus ainda, em vez do trilho, que seria muito caro a sua manutenção, implantação e operação. São José não tem ainda, na minha opinião, um tamanho de cidade. E a gente acompanhou os VLTs que foram executados. A gente vê o VLT da Baixada Santista, que eu até fui lá e filmei. Ele tem que ser entre cidades, né? Como o da Baixada Santista. A gente vê no Rio de Janeiro, tem um trecho de VLT, mas é ainda subutilizado. E o próprio VLT da Baixada ainda é subutilizado, porque ele não atendeu ainda todas as cidades previstas. Ele ia atender São Vicente, Santos, enfim. Então, nós estamos acompanhando, estudando para fazer o melhor para a cidade. Vale lembrar, aí mais um desperdício de recursos públicos, que foi contratado projetos para esse BRT por 12 milhões de reais.
A Caixa Econômica não aceitou esses projetos por parte do governo anterior e não pagou. Portanto, nós também não pagou uma parte, porque 5 milhões e 500 mil reais foram pagos desses projetos e, lamentavelmente, pouco disso pode ser aproveitado. E os outros 10 milhões de reais, 12 milhões de reais adicionais não foram pagos e também já são motivos de ações judiciais da nossa parte para que a gente continue sem pagar. Prefeito, vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos. Seguinte, vamos fazer... A comunidade artística da cidade levou um susto quando o senhor assumiu com o corte da orquestra, né? Sim. E daí foi um ano assim meio de mal com o prefeito, né? Mas esse ano parece que começaram a fazer as pazes, que foi um ano de intensa atividade cultural. É verdade. E principalmente não só aquela política de eventos, mas política de formação cultural, né? Eu queria saber do senhor como que está se dando a gestão da cultura, né? Com a descentralização também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, vale lembrar, é bacana essa retrospectiva rápida, mas nós assumimos, inclusive, com uma lista tríplice para a presidência da Fundação Cultural enviada pela gestão anterior. Nesse aspecto, tivemos que, judicialmente, fazer uma intervenção para poder trabalhar numa nova lista tríplice, aí sim, já feita na nossa gestão. Nesta nova lista tríplice, estava ali o nome de Aldo Zonzini como um dos nomes que poderiam virar o presidente. E assim nós o escolhemos, já era o interventor nomeado pela Justiça, lá em janeiro daquele ano, com uma série de dúvidas, né, da comunidade cultural em relação à forma que o Aldo iria dirigir. Fomos chamar profissionais também na área cultural, tinha o Tom, que já trabalhava para o Estado, um grande profissional também, o Washington, e nos cercamos das melhores pessoas, e o Aldo, como um grande gestor que conseguiu, ao longo do ano de 2017, fazer um bom trabalho, e em 2018 ampliar ainda mais. Com as premissas do nosso plano de gestão, fazendo com que a arte e a cultura chegasse aos bairros, né? Não fosse aquela coisa centralizada num único local, né? Fazendo com que todos os espaços pudessem estar utilizados. Oferecemos mais de 8 mil vagas de oficinas pela cidade, abrimos o Museu Municipal, era um local totalmente subaproveitado, criamos a nova lei de incentivo fiscal, que vale tanto para a cultura, também para o esporte, a grandiosidade da Festa do Mineiro, festival e festidança, com espetáculos bastante interessantes. Eu sou um amante da cultura, pouca gente sabe, mas fui ator, né, de teatro, fui dançarino, gosto de cultura, estimulo as manifestações culturais. Vivi a cultura na prática e sou apaixonado pela cultura. E o Aldo teve total liberdade com a sua equipe de fazer aquilo que eles consideravam o melhor. Tivemos ali aquele programa que nós criamos para os Malabares. São 36 artistas que estavam nas ruas e hoje prestam seus serviços para a Fundação Culturais. Já tiveram mais de 30 mil espectadores no projeto Arte nas Ruas. Essa questão dos malabares ainda é meio polêmica, né, prefeito? Quer dizer, tem muita gente achando que foi assim, uma espécie de higienização dos cruzamentos. Como é que o senhor vê isso? Olha, acho que o ideal é perguntar para esses 36 inscritos no projeto Arte nas Ruas. Melhor do que eu responder, seriam eles responderem. Esses artistas que hoje eles têm um CNPJ, muitos deles, eles têm uma MEI, eles são profissionais, não só prestam serviço para a prefeitura, como prestam serviço para as empresas, né? Eles hoje... Tem um mercado, né? Tem um mercado pela frente e podem expor aquilo que gostam e que sabem fazer, que é as suas artes com o público, e mais do que isso, muitos deles são também aproveitados nas nossas oficinas, né, como professores, né, das nossas oficinas, e eu encontro com muitos deles em vários eventos, seja no Conexão Juventude, Nação Juventude, até eles participaram muitos no programa do Natal Iluminado, né, também participaram nas caravanas do Natal Iluminado, e eu gosto muito de encontrá-los ali. Então, eles são as melhores pessoas para resolver, para responder sobre isso.
tenho certeza que eles estão muito contentes de poder ser remunerados, reconhecidos e poderem, na verdade, fazer aquilo que todo artista quer, que é mostrar o seu trabalho. Certo. A gente citou aí a LIF, né? Sim. A gente está com a LIF com as inscrições abertas até o dia 31 de janeiro, né? Eu acho que em tempos de perseguição política e ideológica em relação à Lei Rouanet, né? Nós temos aqui a nossa LIF em pleno andamento, né? Houve alguma alteração na LIF? Olha, primeiro, a LIF houve alterações para facilitar a captação dos recursos, né? Então, se você consegue um recurso estadual, você pode deixar de ter contrapartida na LIF. Também a coparticipação na LIF, você pode ser uma pessoa que vai contribuir com o seu IPTU e outra pessoa ser um patrocinador que vai pagar a contrapartida. Então foram uma série de facilidades criadas. É complexa a lei da LIF, mas a gente inclusive fez oficinas de capacitação, né, para os artistas e também para aqueles que a figura do agente captador também agora é permitida nessa LIF, alguém que vai buscar aquele agente profissional que pode buscar o recurso, e essa comissão que analisa os projetos, justamente para a gente não cair aí nos erros que a Lei Rouanet caiu. Além disso, o Fundo Municipal de Cultura, que tem grandes recursos à disposição da cidade, o Fundo Municipal de Cultura, que praticamente triplicou o valor da gestão anterior no Fundo Municipal de Cultura. Então, de fato, a gente está fazendo cultura na prática e, mais do que falar, a gente está tendo a oportunidade de oferecer as manifestações culturais para o cidadão e também para os nossos artistas da cidade. Estou muito contente em poder ver a cidade cada vez mais respirando esse universo cultural. Já aproveitando também, em primeira mão, a gente está na fase final para poder devolver o Benedito Alves, que foi uma obra também entregue mais ou menos parecido com o Museu de Ciências, né? A toque de caixa para a eleição, mas sem todos os requisitos de segurança necessários para poder receber, de fato, a população na utilização daquele espaço. Tem uma previsão de quando ele deve ser? Olha, eu acredito que até março desse ano, o Cine hoje a Urban já está dentro em obras, já está na obra, adequando tudo aquilo que o bombeiro determinou, toda a segurança necessária, para que, de fato, aquele espaço seja mais um espaço voltado às atividades culturais da cidade. Um espaço, como eu disse, que foi lá feita aquela festa maravilhosa de inauguração, depois fechado, porque não tinha condição de receber nenhum tipo de espetáculo dentro das normas necessárias e vigentes. A gente vai estar fazendo do jeito certo e nós vamos de volta entregar o Cine Benedito Alves para a cidade, e a Fundação Cultural está empenhada nisso. Prefeito, já mudando bastante de assunto agora. Deixa eu só aproveitar e contar uma notícia que pouca gente sabe e que aconteceu ao longo desses últimos 6 meses. Outro movimento bastante interessante. Nós trouxemos para a cidade a primeira produção de filme feito dentro de São José dos Campos, dentro dos galpões ali da Tecelagem Paraíba. Um filme da Netflix, junto do Parque das Artes, foi rodado aqui em São José dos Campos. Né? É uma produção de 15 milhões de reais, gerou emprego para costureira, para gente que fazia cenário, capacitação também, porque muita gente, eles trouxeram parte da equipe de fora, mas muita gente foi capacitada aqui. Eu visitei as pessoas que estavam trabalhando no cenário, no figurino. É uma produção, se eu não me engano, o nome é O Escolhido, né? O Escolhido vai ser lançado quando? Em julho, pela Netflix. Eles vão divulgar isso no momento adequado. Estou furando aqui a divulgação, mas eles já não estão mais. Construíram uma oca que já não está mais também disponível. Todo um cenário que foi feito dentro dos galpões da Fundação Cultural. Eles, como contrapartida, inclusive, deram recursos para a cidade, aportaram recursos na cidade, trouxeram índios. Na verdade, para vocês terem uma ideia, parte do parque da cidade vai aparecer como o Pantanal. Né? Você não vai ver que foi no Parque da Cidade, vai ser como se fosse o Pantanal. Até uma onça esteve aqui nos visitando, com todas as autorizações necessárias do IBAMA. Até isso a gente tem que cuidar, viu? Para ver se a onça tinha as autorizações necessárias e ela não acabar dando um problema. Tudo isso aconteceu. Brigando com as capivaras. Não, parece que as capivaras estão todas inteiras ainda. Né? Então a gente teve uma grande produção cinematográfica, algo que nunca tinha existido na cidade. Também muitos atores para fazer o apoio, né? Coadjuvantes não,
Figurantes é o termo certo. Muitos atores, muitos figurantes foram contratados para participar. E eles estiveram no Vicentino, gravaram no Vicentino Aranha, em vários lugares da cidade. E foi muito bacana poder também ter a cidade respirando cultura através dessa grande produção cinematográfica que trouxe grandes investimentos. Para você ter uma ideia, é isso que as pessoas têm que entender quando a gente fala de cultura. Até a moça que fornece refeições na Fundação Cultural, que ela estava acostumada a servir um X de refeição, ela multiplicou por 10 a quantidade de refeições, porque ela tinha que atender toda aquela equipe que veio. Segurança que tinha que estar lá, que foi contratada da cidade. Então, movimentou a cidade, trazendo investimentos e recursos, e a gente quer continuar investindo e aproveitar melhor os galpões para novas produções na cidade. Vamos até facilitar um pouco, porque a gente teve uma série de entraves burocráticos e a gente quer facilitar ainda mais para atrair novas produtoras para utilizar a cidade como um cenário para suas filmagens. Em julho na Netflix, então. Em julho na Netflix, O Escolhido é meio de suspense, a história é interessante. Eu tive a oportunidade de visitar todo o set lá de filmagem e é de fato encantador o que eles fizeram na nossa cidade. Não vai dar só o spoiler, né? Não vai fazer o spoiler. Não vou fazer o spoiler, senão o pessoal da Netflix me mata. E prefeito, já mudando bastante de assunto, agora em relação ao caso do vereador Maninho 100%, que está sob uma comissão processante na Câmara atualmente, já chegou a ser condenado pela Justiça por improbidade administrativa. O senhor chegou a conversar com o vereador sobre o caso? O senhor acredita na inocência que ele alega? Como que o senhor vê esse caso? Olha, especificamente sobre esse tema, não, já que é um tema que se trata exclusivamente da atuação da Câmara Municipal. É importante o cidadão saber que existem vários poderes na cidade, né? O poder legislativo, que ele tem sua autonomia e suas responsabilidades. O poder executivo, que é o prefeito, seus secretários, servidores, que tem sua autonomia, e o judiciário. Né? A gente viu aí o Ministério Público fazendo isso, eles fazem parte também de um outro poder, os juízes. E, no caso específico dessas denúncias contra o vereador Maninho, são denúncias que estão sendo apuradas dentro do Poder Legislativo. E compete a apuração ao Poder Legislativo e ao Judiciário, como você disse, que já existe até, se eu não me engano, também do Ministério Público, né? Sim. Não uma condenação da Justiça em si, eu não sei exatamente. Eu não tenho acompanhado de fato de perto, porque esse é um assunto... Vocês não chegaram a conversar sobre o assunto? Não, sobre esse tema não. Como é um assunto que diz respeito exclusivamente ao Legislativo, é um assunto tratado diretamente pela Comissão de Ética e pelos vereadores. Eu queria falar um pouquinho, aproveitando o gancho da política estadual, PSDB. Quer dizer, a gente está vendo o governador... governador João Dória liderando o PSDB depois da vitória, né? Ele é um verdadeiro trator, vem abrindo caminho deixando para trás os tucanos mais tradicionais, né? Até mesmo seu padrinho Geraldo Alckmin. Eu queria saber o senhor se alinha a qual PSDB e qual é o seu relacionamento com o governador João Dória? Bom, primeiro o resultado aqui em São José dos Campos, das 15 maiores cidades do estado de São Paulo, São José dos Campos nas urnas foi o que deu o melhor resultado para o João Dória. 67% dos votos no segundo turno. Então ele teve aqui o melhor resultado percentual das 15 maiores, incluindo a capital, né? Das 15 maiores cidades do estado. Isso demonstra que aqui em São José dos Campos a população conhece o nosso jeito de fazer gestão e de fazer política. A gente se alinha, de fato, a essa gestão que respeita os recursos públicos, de ética, respeito às pessoas. Isso eu aprendi lá de trás, né? Eu fui eleito porque represento aqui, na nossa cidade, um grupo de pessoas que mais acertou do que errou. É claro que a gente erra, é claro que eu vou cometer erros também, mas a gente tem que acertar muito mais do que errar. E assim foi com o Emanuel Fernandes e com o Eduardo Cury. Então a população identifica este PSDB. Então eu também me identifico com esse PSDB. Agora, se ele corresponde mais ao Alckmin, ao Serra, ao Dória, eu não sei, mas essa é a política que eu defendo. Aliás, defendo também a boa política. Para mim não existe velha política e nova política. Existe boa política e a política não feita com os conceitos da boa política. Eu defendo a boa política. Seria impossível para um gestor como um prefeito ser apenas um gestor. Ele deve ser gestor e deve ser político que pratica a boa política. Da conversa, você faz política na sua casa, faz política no seu trabalho, é aquela política de olhar nos olhos, de conversar com as pessoas, de entender, de ter sensibilidade social. Eu confio e acredito e sempre vou defender essa política.
e também uma política das pessoas que apresentam suas posições, suas colocações. Eu defendo essa política. O senhor já conversou com o governador depois das eleições? Olha, depois da posse? Não, depois da posse não. No dia da apuração eu estava junto com o Eduardo Cury, nosso deputado federal, na casa do João Dória, na apuração. Tive a oportunidade de abraçá-lo, cumprimentá-lo. Eu sei que ele deve estar bastante atarefado, com certeza visitará a região, foi uma das regiões também que ele mais visitou, e tenho certeza que ele visitará, a gente vai poder falar bastante. Mas o Vignoli, que é o nosso secretário responsável pelo contato, já teve algumas conversas comigo e com o deputado federal Eduardo Cury. O Vignoli é o secretário das cidades, né, vamos chamar assim, né, de desenvolvimento regional. Ele atende as cidades e leva as demandas das cidades para o governador e faz a sua atuação. O Vignoli é um jovem bastante ativo, já teve experiência como deputado, já teve experiência, tem sensibilidade social e tenho certeza que vai olhar com muito carinho, não só para a nossa região, mas especificamente para São José dos Campos, por conta de tudo aquilo que a forma que a gente faz a política e também da importância que São José tem no cenário nacional. Prefeito, já chegando ao fim da nossa entrevista, Que a pena. última pergunta que eu gostaria de fazer é como é que o senhor recebeu a notícia de que a Justiça havia descartado a retirada urgente dos moradores do banhado? Como que havia sido feita essa solicitação? E quais o governo espera que sejam os próximos passos desse caso agora? Olha, na Justiça, primeiro, vale lembrar que a nossa ação se deu após uma outra ação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou com uma ação dizendo que ele gostaria que a Justiça regularizasse as moradias do banhado. A nossa ação foi depois disso, né? Então, nós fizemos uma ação justamente demonstrando o cuidado que a gente tem em relação àquela população. Essa é a nossa prioridade. Por isso, descartamos, inclusive, a construção da Via Banhado aqui nessa mesa, né? Na SP Rio, em primeira mão, numa entrevista no programa. A gente descartou a construção da Via Banhado para a gente ter o foco naquelas pessoas. A gente tem hoje vigente a melhor proposta de qualidade de vida para aquelas pessoas, com o aluguel social e o pagamento do auxílio demolição e o auxílio mudança. E a gente agora, através de uma ação, demonstra todos os riscos e todas as dificuldades que aquela população passa e a nossa proposta para transformar para melhor a vida daquelas pessoas. Pedimos esse pedido através de uma liminar que não foi concedida. A juíza quer mais elementos, né? Eu acho importante que ela tenha mais elementos para que ela tome a decisão. Ao mesmo tempo, existe a outra ação que fala sobre a regularização. Com certeza, agora está na mão do Poder Judiciário, que deve se manifestar. E o que a gente espera agora, como a gente sempre fez, né, decisão judicial se acata. Claro que você tem os recursos necessários, mas a gente tem que acatar. Acho que no fim dessa história vai ser bom, porque o Poder Judiciário também entra nessa discussão e pode determinar, então, uma ação, seja dos moradores ou seja da própria Prefeitura, que deve ser seguida tanto pelos moradores quanto pela própria Prefeitura, e a consequência disso é que a gente possa ter uma definição em relação àquele cenário. Zé Guilherme, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, gostaria de agradecer a sua presença. É sempre bom ter aqui as notícias de fonte segura da Prefeitura, né? Fonte mais segura não há. Sim. E que volte mais vezes. Acho que as portas de Orvale e de SP Rio estão abertas sempre para si. Só espero não precisar ficar voltando atrás, né? Falando coisa depois desfalando. Ultimamente a gente tem visto muito disso também, né? Né? Prefeito, né? Alguém aí fala, diz, não, errei, não é tanto. Não. O meu não, aqui o que eu falo, pode escrever, que é com o que eu não souber falar, eu vou dizer que eu não sei, né? Ou que a gente ainda não tem informação completa. Tem várias datas aqui que a gente vai cobrar, né? Sem dúvida, deve cobrar. É importante que cobre. Uma coisa que a gente passou em branco, e se vocês me permitirem, e que eu tenho muito orgulho, é do investimento que a gente fez na educação, que para nós, junto com a saúde, é prioridade. E a gente fez muitas construções de escola de educação infantil, estamos caminhando para zerar a fila da educação infantil. Tem bastante gente perguntando aqui se vai ter concurso, contratação nessa área também. Aliás, aproveitando os concursos, nesses 2 anos nós admitimos mais de 1.000 novos servidores na Prefeitura. Fizemos mais de 15 ou 20 concursos, eu não me lembro exatamente o número de concursos, o número exato é 15 concursos, né, que nós fizemos, fora os da Urbã, por isso que eu somo mais alguns. Né? Então, esses são os concursos realizados na Prefeitura, mas no ponto de vista específico, vamos chamar
novos, sempre vai chamando de acordo com a demanda, porque os concursos para professores têm validade de 1 ano, renovável por mais 1 ano, então muitos professores estão ali na fila, e com as novas construções nós vamos entregar uma grande escola de ensino fundamental na região sudeste, no bairro do Pinheirinho. Voltamos com o projeto Decolar, que dá aquele atendimento para as crianças de potencial e habilidade acima da média, que tenha potencial para que a gente possa trabalhar melhor. Voltamos com o empreendedorismo, fundamental e importante, o espírito empreendedor para as nossas crianças. Como eu tenho pouco tempo, essa é uma de muitas, algumas de muitas coisas que a gente fez na saúde, na educação, além do MIC, né, o Museu Interativo de Ciências, enfim, uma série de novidades disponíveis para a cidade e para o cidadão que, assim como eu, valoriza a educação. A gente só vai conseguir sair da situação que o país está se a gente investir cada vez mais em educação. Por fim, as bolsas de estudo para o ensino superior. Nós oferecemos mais de 600 bolsas de estudos de educação superior, coisa que não é obrigação do município, mas que nós conseguimos fazer também, e muita gente está sendo beneficiada. Então, a educação é prioridade, a gente está trabalhando. Então, eu não podia, desculpe, Thaís, deixar de falar de educação num programa tão importante, onde a gente fez um balanço importante da cidade. Estou à disposição para voltar quantas vezes for chamado. Fechado, então. Muito obrigada, prefeito. Nós agradecemos também a você que interagiu com a gente por meio das redes sociais. Nós retornamos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Bom ano a todos.